Como eu falei aqui na chamada do comercial, está conosco hoje, temos um grande prazer de receber a psicóloga Lívia Rocha, da Rede Mãe, que veio aqui conversar com a gente sobre um seminário que acontece aqui em São José dos Campos para discutir desenvolvimento infantil e vínculo parental. Lívia, um prazer tê-la aqui em nossa bancada, uma discussão extremamente importante, porque independente das pessoas, aqueles que têm filhos, não têm filhos, existe sempre um relacionamento em que nós estamos envolvidos com crianças. E acredito que todos nós, independente de pais ou mães, somos um pouco responsáveis por tudo que diz respeito a esse desenvolvimento. E o vínculo parental, é claro, importantíssimo também. Muito obrigado pela sua presença. Como é que vai ser esse seminário aí? Primeiro, eu que agradeço. Agradeço o convite, a participação, para a gente poder falar de um tema tão importante assim e ainda muito pouco falado, né? Eu acho que você disse que a gente tem um pouco de responsabilidade, eu acho que não, a gente tem muita responsabilidade, né? Não só pai e mãe, mas como sociedade de cuidar bem das crianças, né? Porque são elas que vão continuar, né, tudo que a gente está fazendo agora, e cuidar bem delas, eu acho que está cada vez mais necessário diante dessa sociedade adoecida que a gente está ultimamente, né? Então, para explicar um pouco, né, do seminário, como que a gente chegou na construção dele, foi justamente acreditando o quanto que cuidar da infância é importante a longo prazo, não só para a saúde mental, emocional e desenvolvimento da criança, mas para a sociedade como um todo, né? E aí a gente vai nesse seminário trabalhar, são vários palestrantes que vão estar com a gente da área da educação, da saúde, do desenvolvimento, para falar com pais e mães sobre desenvolvimento infantil, como ter ferramentas para lidar com os comportamentos, com cada fase de desenvolvimento das crianças, como se tornar um pai e uma mãe mais consciente do que está fazendo, para a gente sair do automático e começar a refletir melhor sobre esse grande projeto que é ter filho. Lívia, só uma perguntinha, o que é a Rede Mãe? Rede Mãe é um projeto que surgiu há 1 ano e meio, que tem como foco trabalhar desenvolvimento infantil e parentalidade para desenvolver pais e mães. E ela sim, congrega pessoas, é virtual, como é que ela funciona? Tem vários braços a Rede Mãe, né? A gente tem um site onde a gente gera conteúdos com vários profissionais de várias áreas da saúde e da educação. Somos eu e a Wélida, minha sócia, que está aqui junto no estúdio. Nós somos psicólogas, trabalhamos com infância, adolescência, adultos, e a gente tem alguns grupos A Wélida trabalha bastante com puerpério, com gestantes, eu trabalho mais com crianças, com os vínculos, e a gente faz vários projetos. O principal foco é a educação e a informação para desenvolvimento de pais e mães. E o site? Redemãe.com? Redemãe.com. .com.br? Só .com. Só .com. Beleza. A gente tem visto aí problemas sérios na questão da desconexão familiar, né? Sim. O seminário vai discutir esse problema, mesmo diante desses problemas atuais, por exemplo, do uso da informática, que separa um pouco pais e filhos? Sim. O tema central desse ano do seminário, a gente está na nossa 2ª edição. O tema central desse ano é a família e a construção do ser. A gente vai, em todas as palestras e durante todo o evento, falar principalmente das relações familiares e da importância dessa conexão e dos vínculos familiares para se desenvolver um ser humano. Então, tudo que envolve essas relações, essas conexões e desconexões, é o que vai ser falado e trabalhado nesse evento. Como a gente melhorar o diálogo com os filhos, como criar vínculos mais saudáveis, né? Como conseguir comunicar ao filho aquilo que a gente está precisando, atualizar novas formas de educar, porque a nossa tendência é ir repetindo o que a gente foi recebendo, né? Mas nem sempre esse é o melhor caminho, né?
Então, e as crianças de hoje também estão muito diferentes. E muitas vezes os pais se perdem, né? Aquilo que podia antes não cabe mais, as crianças não aceitam mais, mas também a gente não consegue achar um caminho de como exercer de uma forma firme, porém mais saudável do que a gente fazia antes, né? É a questão de que eu vejo, me parece, não sei como é que seria em outros países, mas me parece que no Brasil, talvez nas sociedades latinas, a criança acaba tendo um papel muito central na família, né? Quer dizer, então acaba que a criança muitas vezes acaba virando um dominador da família, né? Como é que a gente se porta numa situação dessa? Ou isso é um fato, é impressão minha, ou realmente está acontecendo isso? Eu acho que isso é uma das tendências, assim, hoje em dia. Uma das palestras, inclusive, vai falar bastante sobre isso, que quem vai fazer essa palestra é uma educadora parental, chamada Thaís Basile, e ela vai falar como educar entre o autoritarismo e a permissividade, como achar um caminho do meio. Eu acho que a sociedade moderna tem muito disso, né? A gente passou a trabalhar mais, ficar mais tempo longe dos filhos, e a nossa tendência é querer suprir os filhos de uma forma que não é a mais saudável, né? Então a culpa nos leva muitas vezes a ser permissivos, ou a gente tenta compensar outras situações que a gente não pode estar junto, deixando o filho virar o centralizador da família. O que não significa que a gente não deva levar eles em consideração. Claro. Né? Isso é uma coisa que a gente fala muito na Rede Mãe, né? A gente precisa aprender a levar criança em consideração, mas levá-la em consideração de verdade, né? Aprender a ouvir a criança. Isso não significa que a gente vai fazer todas as vontades da criança. Deve ser valorizado, né? A gente deve levar em consideração, mas achar esse caminho, né, é que é importante. Muitas vezes a gente não consegue isso sozinho, né? Porque também não foi assim que a gente viveu. E eu costumo falar que ninguém nasce sabendo ser pai e mãe, né? A gente tem uma falsa ideia de que é inato, né? Principalmente em cima das mães, eu acho isso, né? Que existe um instinto materno, mas nem sempre. Uma pergunta quase parecendo uma consulta também, mas uma coisa muito importante que a gente entende, eu acredito muito nisso daí, em qualquer tipo de desenvolvimento, é o exemplo. Sim. Não é? Você acabou de falar uma coisa que é muito importante aí, ninguém nasceu sabendo ser pai e mãe e tudo mais. A gente tem uma série de informações. Hoje em dia a gente vê que, sabe aquela criança chata, ranheta, mal educada, que você fala assim, isso é o sinal de um exemplo que acontece também dentro de casa. Não seria o caso de, no desenvolvimento infantil, às vezes a gente tem umas conversas, vocês psicólogos, conversas seríssimas com os pais, que no intuito de acertar, estão dando exemplos errados? Sim. Eu acho que nesses casos nem só exemplo, né? A gente costuma dizer assim, atrás de todo mau comportamento, e vamos pôr entre aspas esse mau comportamento da criança, existe uma necessidade não atendida, né? Então, todas as vezes a criança não consegue elaborar bem como falar o que ela está sentindo ou qual é a necessidade que ela está tendo naquele momento. Então, a grande maioria das vezes, toda vez que a gente tem um comportamento, que aí eu vou mudar o termo puxando para a minha área, sintomático, e que muitas vezes a gente enxerga a birra dessa forma, por trás disso tem uma necessidade não atendida. Então é essa desconexão, essa falta de olhar, essa dificuldade que a gente tem de olhar para a necessidade da criança, e que normalmente tem a ver com vínculo. Ontem, especificamente, eu atendi uma paciente, e ela me disse assim, ela estava grávida, ela disse assim, pois eu preciso levar o atestado, porque eu estou tendo que faltar muito por causa da gravidez, mas na frase dela havia, sim, um sentimento de culpa ou de preocupação, porque pelo fato dela estar grávida, ela estava sendo, vamos dizer assim, entre aspas, marginalizada ou discriminada, né? Quer dizer, eu até disse para ela o seguinte, olha, você não se sinta culpada, porque o que você está fazendo, né, gerar uma criança com saúde e educá-la, é importante para a humanidade. Quer dizer, eu acho que as sociedades mais desenvolvidas, Suécia, Dinamarca e por aí vai, tem mais essa consciência da importância que você falou no começo, de você desenvolver um ser humano saudável, um ser humano integrado, que aquilo é importante em termos de humanidade, não só da sua família, da sua casa, mas em termos de realmente de humanidade. Sim. E vai por aí também, né? Vai. Eu vou de trás para frente, né, no seu comentário. Os pais são a primeira amostra de humanidade que alguém tem na vida, né?
A primeira amostra do que é um ser humano que alguém vai ter é o pai e a mãe. Eu acho isso de um profundo imenso, né? A importância que a gente tem para alguém. Então, uma criança vai aprender a ser um ser humano através da relação que ela estabelece com você. Né? Então, se a gente quer uma sociedade melhor, né, menos corrupta ou menos violenta, a gente precisa entender que isso começa desde a gravidez, desde a gestação e principalmente nos primeiros anos de vida de uma criança, que é onde o cérebro dela tem maior atividade e onde vai aprender 90% das coisas que ela vai aprender na vida em termos de valores, consciência, enfim. Né? Os 3 primeiros anos são fundamentais para a estrutura cerebral da criança. E hoje a gente já sabe, né, pela neurociências, enfim, que toda a estrutura cerebral de um ser humano é formado, 90%, né, toda não, 90% dela é formada até os 3 primeiros anos de vida e o vínculo está intimamente ligado a isso. Quanto maior o vínculo e mais saudável o vínculo afetivo que essa criança tem com os cuidadores, né, dela, mais saudável é o cérebro de uma criança, com mais número de sinapses, mais bem desenvolvido, mais integrado, né? Então, isso não é bobeira. E aqui no Brasil, a gente ainda tem uma cultura de não valorizar muito esse período, né? A gente acha muito ainda que criança não entende, que criança não precisa, né? Que criança quase que precisa só de se alimentar e trocar fralda, né? Numa situação dessa, as gestantes e as mulheres ainda sofrem muito no mercado de trabalho no nosso país, muito mesmo, né? Voltar para o mercado de trabalho é uma coisa que a gente trabalha na Rede Mãe muitas vezes, né? É muito difícil voltar para o mercado de trabalho. Muitas mulheres perdem seus cargos, principalmente as com melhores cargos, né, nas empresas, não conseguem voltar porque mãe não vai estar integral, né, no trabalho, porque a gestante falta muito, porque tem a licença maternidade. Por outro lado, ela acaba se superando, né, porque ela acaba virando uma funcionária melhor, né, porque ela tenta compensar qualquer falta de tempo. Eu sou suspeita para dizer, né? Não sei se por ser mãe, por ser mulher, mas eu costumo dizer que depois que a gente tem filho, a gente fica muito mais produtivo, porque a gente aprende a se organizar e aproveitar mais, né? Muito mais o tempo que a gente tem. Mas para o mercado de trabalho isso ainda é muito difícil. Como conscientizar, né, a sociedade de todos esses problemas, né? Com essas discussões, mas efetivamente, qual é o papel da sociedade civil para forçar o poder público a entender todas essas questões? Eu acho que é um processo. Eu acho que o seminário faz muito bem parte desse processo, que é informar. Eu acho que enquanto a gente não consegue compreender aonde vai o nível de... a importância da parentalidade, do vínculo, o quanto que compreender o desenvolvimento infantil é importante, eu acho que a gente não começa a mudar as coisas, né? Você deu o exemplo da Suécia ou de outros países, né? Alguns países da Europa já estão muito mais à frente mesmo disso, porque compreenderam a importância da primeira infância. A hora que a gente começa a entender e compreender a importância da primeira infância, né? Eu acho que várias outras estruturas vão mudando depois, né? Então, eu acho que o primeiro passo é abrir, e por que é importante eventos como esse que a gente está fazendo? Para a população civil, né? Pais e mães começam por aí, né? E aí a gente vai espalhando, poder estar aqui hoje, né? Eu acho tão importante de poder falar sobre isso para as pessoas começarem a abrir e tomar consciência da importância disso. De que investir na primeira infância é investir no futuro de um país também. Não é nem só no futuro do seu filho, né? É no futuro de um país. A forma como eu vou criar e educar meu filho é a forma que ele vai se comportar no mundo depois. Se ele vai ser um político, se ele vai ser um médico, se ele vai ser um professor, se ele vai ser um gari, a forma como ele vai olhar para a humanidade, que ele vai se comportar na vida, como ele vai se comportar no mundo, né? Depende daquilo como eu vou fazer dentro da minha casa. E o seminário vai ser de quando a quando e aonde? O seminário vai ser aqui em São José dos Campos, no auditório Dom Bosco, que fica na rua Presidente Venceslau Braz, aqui no Jardim Esplanada, no dia 17 de agosto, das 8 da manhã às 4... Isso, no Instituto São José. Que horas e que horas? Das 8 da manhã às 4 da tarde. Que dia?
Dia 17 de agosto, 17 de sábado agosto. agora. Isso, a gente precisa fazer inscrição? precisa fazer inscrição Através do... site Aham. www.seminariodemãesdovale.com.br seminariodemãesdovale.com.br. Perfeito. A gente vai ter 4 palestras e uma mesa redonda com mães de filhos atípicos, que também é outro assunto muito importante para a gente incluir dentro. E no site Rede Mãe tem um link para a inscrição? Tem o link para inscrição, tem a programação completa, tem informações sobre os palestrantes, tem tudo lá certinho, todas as informações. Nossa, muito legal. Doutora Lívia, a gente gostaria de ter mais tempo para discutir mais a respeito disso daí, mas infelizmente nós estamos com o tempo um pouco restrito aqui. Nós agradecemos demais. Eu que agradeço. E principalmente parabenizamos também pela Rede Mãe, aí um assunto de absoluta relevância para todo mundo. E eu gostei muito quando a senhora citou que, independente de pensar estritamente, não é só para o desenvolvimento do meu filho, existe um caráter muito mais amplo aí, no sentido de se pensar também no desenvolvimento de um país. Sim. É muito, muito bonito isso e com certeza merece com que você preste muita atenção nisso. Eu agradeço demais. Eu que agradeço. Presença. Obrigada. Estão todos convidados a estar lá. Eu tenho certeza que quem for não vai se arrepender. O seminário está sendo preparado com muito carinho. A gente pensou muito bem em cada palestrante que vai estar lá. São pessoas renomadas, conhecidas no país, que têm muito conhecimento para passar. Então, vale a pena. Estão todos convidados a participar. Parabéns pela iniciativa. Eu agradeço. Não tenha a menor dúvida, nós agradecemos demais. Nós temos a presença também da psicóloga, me perdoe se eu não sei se é essa a pronúncia, Wélida Viela. Não, Wélida Viana. Wélida Viela. Viana, me passaram errado aqui, então, Wélida Viana, a psicóloga também presente aqui, da assessora de imprensa Renata Vanzelli.